Fala, Vete. Tô aqui arrumando as coisas, tô suadaço, que tá quente pra caramba hoje. Meu, hoje tá muito abafado aqui. Boa noite a todo mundo. A gente vai fazer uma livezinha aqui de... Uma livezinha não, né? Uma livezona sobre perguntas e respostas com relação à parte de TCE. Eu achei um artigo muito massa hoje, né, que de agora 2019, pô, então é um artigo bem atual, dando as diretrizes do que pode ser feito, do que não pode ser feito e engajando todas as perguntas que a galera me fez. Então, vai ser massa. Não sei se vai dar o tempo, porque é pano para manga. Vou mandar o artigo lá no Telegram, tá, Júlio? Depois eu acho aqui o nome dele de novo, mas deixa eu achar aqui, na verdade. Traumatic Brain Injury in Dogs and Cats, é da Emergency Medicine. Tá. Então, meu, ele é muito bom, ele fala tudo mesmo. Tudo, 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 tudo. Eu vou mandar lá no Telegram ele. Pô, eu adorei, fiquei a tarde inteira vendo ele. Tá? Depois também posso linkar ele aqui também. Beleza, gente? Estão me ouvindo legal? Estão me ouvindo? Veve aí, a galera pelo visto tá ouvindo bem. Uma boa noite a todos vocês. Lembrando, informações importantes, que a live ela fica no ar só 24 horas, então ela vai ficar até amanhã às 7. Depois disso sai. Então aproveitem para ver. Estou deixando para fazer na sexta-feira porque daí tem o final de semana. Valeu, Júlio, para vocês assistirem aí o sabadão. Então para aproveitar tudo isso, beleza? Né? Então TCE é um assunto bastante polêmico, né? Porque quando a gente para conversar sobre tratamento, sobre injúrias e tudo mais, existem várias coisas que divergem, coisas que convergem, como usa ou não usa corticoide, manitol hipertônica, que horas que faz manitol, usa a furosemida, pressão como é que mantém. Então, meu, tem um monte de esquema. E antes de ir para as perguntas e respostas de vocês, eu só vou ficar agora conversando sobre a primeira parte que eu acho mais importante, né, que é identificação do TCE, né? Gente, deixa eu só achar aqui a minha tabelinha de Glasgow que eu vou mostrar para vocês também. Cadê? Aqui. Vamos abrir. É assim, porque o paciente, geralmente o paciente que vem, né, com TCE é paciente de trauma. Então, ou ele sofreu uma queda grande, ou ele caiu, ou ele foi atropelado. Então, geralmente é um paciente politrauma. E além da suspeita inicial de TCA, você tem também outras, outros problemas. Agora não fugiu o termo para isso, mas outras injúrias. Então, não é só a cabeça, né? Então, às vezes pode vir um paciente que está com TCE, mas ele é cardiopata, pode vir um paciente que é TCE, mas é renal, às vezes esse paciente pode estar desidratado, às vezes esse paciente pode estar com uma hemorragia ativa também, tu precisa entrar correndo para cirurgia. Então, tem vários assim, pontos, né? Já que é um paciente, como eu falei, né, politrauma, então tem vários pontos que a gente tem que entender. Só que assim, uma das primeiras coisas que você faz, se o paciente está estável, está em condições, é isso aqui, ó. Deixa eu virar aqui, mostrar uma slidezinha para vocês. Essa aqui é a tabela modificada de Glasgow, tá? De coma, né? Modificada de coma de Glasgow, não é a de dor. Então, ela tem uma pontuação e 3 pontos de avaliação, né? Atividade motora, reflexos encefálicos e nível de consciência. Então, o paciente chegou, você vai fazer toda essa avaliação, vai fazer uma pontuação e vai chegar numa conclusão. Aqui. A pontuação dela, então, vai de 0 até 18, certo? Esse aqui é um gráfico que mostra probabilidade de sobrevivência em relação à escala, né? Então, quanto maior a pontuação, maior a chance do paciente sobreviver. Então, a avaliação de Glasgow é bastante importante. Então, primeiro ver se o paciente está normal, toda a parte normal, né? Nível de consciência, avalia tudo. E depois, deixa eu ver.
Aqui também tem ó, o esquema da associação. Então, ó, você tem associação com escala de coma, de 3 a 8 pontos ruins, de 9 a 14 reservado e de 15 a 18 bom. A escala de Glasgow, deixa eu voltar para mim aqui agora. Ela tem que estar no internamento de vocês, no ambulatório de vocês, no ambiente de atendimento de emergência de vocês. Ela é uma escala que ela tem que estar junto. A escala de coma e a escala, a escala de coma de Glasgow e a escala de dor de Glasgow, ou a escala de dor de Melbourne. Que as duas vão te ajudar muito a fazer o controle do teu paciente no decorrer de todo o internamento. Por quê? O paciente com TCE, o paciente que sofreu um trauma, um paciente politrauma, ele pode desenvolver sinais de trauma cranioencefálico até 48 horas pós o acidente. Então já tive vários casos, principalmente quando a gente estava lá na UFPR, na UTI e tudo. Chegava ali, aquele paciente chegou de manhã, atropelado, foi para o internamento, estava bem, daqui a pouco o bicho começa a ficar ruim, começa a apresentar sinal neurológico, sintomatologia nervosa, apresentando. Pega esse paciente, vai para o internamento, daí começa a fazer toda a avaliação novamente e instaurar o tratamento para traumatismo crânioencefálico. Gente, dúvidas com relação à tabela de Glasgow? Vocês já tinham ouvido falar nela? Vocês já tinham visto ela? Hein? Vou tomar uma aguinha aqui para hidratar, porque hoje tá pesado, hein? Hoje tá pesado. Então, ela assim, uma tabela, ela é simples, bota no Google. Ai, Bruno, não tem, onde é que eu acho essa tabela? Cara, bota no Google. Tabela de coma de Glasgow modificada. Pau, vocês vão achar. Aí, ó, o Tiagão já ouviu falar. Então, assim, vocês vão achar ela lá, vocês conseguem pegar, ela é fácil de imprimir. Ela é toda visual, então ela é fácil de vocês fazerem, né? Não exige demais, não exige um treinamento, não exige como posso dizer, uma especialização para vocês lerem e interpretarem a tabela de Glasgow, tá? Ela é uma coisa extremamente simples. Vou puxar aqui a primeira pergunta agora para a gente conversar. Deixa eu ver o que a gente pode fazer por uma ordem melhor. Bom, vou pegar a tríade Cushing, tá? Vocês já tinham ouvido falar da tríade Cushing? Aqui, a Vev falou que já tinha ouvido falar também da tabela de Glasgow, né? Gente, a tríade Cushing, ela é um mecanismo que acontece, né, dentro da caixa craniana, digamos assim, né? Por quê? O que é o normal, né? O normal é a gente ter a perfusão cerebral, né? Aqui, ó, o Júlio, acho que foi você que fez a pergunta, não foi? Não foi o Júlio que fez a pergunta. Só deixa eu anotar aqui, pegar minhas anotações, gente. Que, assim, ó, a perfusão cerebral, ela é mantida pela PIC, né? Junto com a pressão arterial média. Tá? Junto com a pressão arterial média. Eles fazem função com relação à PIC. A pressão média entre 50 e 150, o sistema consegue manter, né, toda a homeostase lá dentro, sem aumentar fluxo e nem reduzir fluxo. Como é que ele faz isso? Reduzindo a produção de líquido cefalorraquidiano ou aumentando a produção. Então o cérebro tem esse mecanismo, ele produz mais ou produz menos de acordo com a necessidade de manter a perfusão cerebral. No trauma, o que vai acontecer? Acontece uma hipertensão sistêmica com bradicardia reflexa. Né? Então, essa é a parte da síndrome de Cushing. Né? Por quê? Para tentar começar a estabilizar a pressão, né, no sistema nervoso central, para reduzir a pressão da PIC, para manter a pressão da PIC, na verdade, todo o sistema ele começa a trabalhar para estabilizar aquilo. Só que a pressão está subindo, então o paciente começa a ficar hipertenso. E junto com isso, a gente tem os vasoreceptores ali nas veias, nas artérias, né, nas artérias pulmonares, todos os vasoreceptores percebem que essa pressão está muito alta e faz o quê? Bradicardia, para controlar isso aí. Só que chega num momento que não consegue controlar mais. A pressão intracraniana está tão alta, a produção de líquido cefalorraquidiano já caiu, né? Então, todo o mecanismo de feedback que ele podia fazer, ele já fez. E aí, então, não controla mais, e aí a pressão intracraniana começa a subir. E aí começa a aumentar a pique. Isso, né, é o que faz a gente ter, né, o animal começar a apresentar os sinais de trauma crânioencefálico. Então, você vai ver anisocoria, você vai ver alteração de consciência, você vai ver deambulação.
Então, o aumento da pressão intracraniana, ela se dá através disso. Então, basicamente, para você tratar, né, o trauma cranioencefálico é o tratamento focado na pressão intracraniana. Então, é sempre reduzir a pique. Beleza? Então, gente, estão gostando? Cara, envia pra galera aí. Vamos chamar a gente aí. Vamos chamar a gente que a gente tá com um pouco pessoal aí. A tríade de Cushing, eu não vou me aprofundar muito, gente, porque é um mecanismo fisiológico pauladão. Eu ficaria aqui uma live inteira só falando dela, tá? E ela é bastante complexa ali, eu tava revendo ela tudo hoje, né? Então, joguei um bate-bola aqui, um resumão para vocês. Mas lá naquele artigo explica muito bem a tríade de Cushing, bem legal, bem interessante. Vamos puxar a próxima perguntinha aqui. Ó, identificamos o nosso paciente, tá? Vamos começar a tratar. Perguntaram do manitol. Aqui nessa parte aqui eu já vou puxar várias vertentes com relação ao tratamento da PIC, com relação a manitol, com relação à hipertônica e tudo mais, o que a gente usa, o que a gente não usa, tá? Então, primeiramente, o paciente chegou, é fluidoterapia, você vai fazer exames de sangue, você vai fazer coleta, vai fazer toda a avaliação do teu paciente para ver o estado geral dele e tudo mais, junto com a tabela, né, de Glasgow para ver se esse paciente está ou não está apresentando sinais. Ele começou com a apresentação de sinais, né, de aumento de pressão intracraniana ou sinais de trauma cranioencefálico, você começa a instaurar o seu tratamento. Então, o manitol ou a solução hipertônica, né, que são duas coisas que o pessoal pensa em começar a usar ou não. Né? Essa pessoa aqui já perguntou também se ela já entra de cara ou espera mais de 6 horas. Né? O ideal é, identificou o aumento, já entrar com tratamento. Manitol ou hipertônica. Né? Ninguém perguntou em relação a isso, mas eu vou falar aqui, porque eu acho extremamente importante. As duas apresentam sinais semelhantes, né? As duas apresentam sinais semelhantes, não, as duas apresentam a mesma função, vão reduzir a pressão, vão ajudar a tirar o líquido dali. O manitol, né, ele ajuda também porque ele tem a função diurética, tudo, então ele ajuda eliminando por isso. E a solução hipertônica porque ela vai atrair o líquido para os vasos, tá? Bruno, mas a pressão ali, a hipertônica, ela não aumenta a pressão sistêmica, então se eu aumentar a pressão sistêmica eu não vou aumentar a PIC também. Né? Mas nesse caso a gente vai usar a função osmótica, né, da hipertônica para retirar o líquido de dentro da circulação, né, tirar o líquido líquido cerebral ali, né, para tirar as coisas do líquido para trazer para dentro do leque, isso, tá? Para trazer para dentro do vaso. Com relação a isso, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, não existe assim uma concordância para dizer qual que é melhor e qual que é maior, qual que é melhor e qual que é pior com relação ao manitol e a hipertônica. E sim, é uma incógnita muito grande. Teve um outro estudo que eu estava vendo ali, que eles fizeram pergunta para 189 médicos veterinários lá nos Estados Unidos. Especialistas, trabalhando em hospital veterinário, trabalham na rotina clínica, trabalham como autônomo, perguntando para eles o que eles utilizavam. Né? E de 80% a 90% respondeu que usava os dois, independente, né, do estado do paciente. Então tinha uns que eles usavam manitol, tinha outros que eles usavam a hipertônica. Bom, considerações para usar um, para usar o outro. Então, o que a gente deve levar em consideração? A hipertônica, você vê o volume do paciente, porque se o paciente tiver um volume muito pequeno, ela não tem indicação para ser feita. Né? E a estabilidade hemodinâmica. O paciente desidratado, a hipertônica ela não vai ser tão eficiente. Então, hidratar o paciente primeiro e depois fazer a solução hipertônica. Gente, dúvidas com relação ao manitol, né, e a solução hipertônica? Se faz, se não faz, quando fazer, quando não fazer. Né? Pode ser repetido também, isso aqui é uma informação bastante importante também. Né? Pode ser repetido a partir depois de 2, 3 horas, né, essa solução para real controle de novo, caso for necessário, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. Eu anotei um monte de coisa para ir falando para vocês, só ver se está aqui dentro do contexto. Não. Beleza. Ei? Gente, dúvidas com relação a isso? Não? Maravilha. Vamos passar. Essa aqui é legal. Gostei, né?
Ketamina aumenta a pressão intracraniana? Isso bastante divergente. Eu até um tempo atrás ouvia bastante sobre a ketamina aumentar ou não aumentar a pressão intracraniana. A gente tinha receio de usar, mas tem estudos na medicina humana, né, que não detectaram o aumento da PIC, de doses de 1 a 5 miligramas por quilo. Tá? Então dá para fazer a ketamina nesses casos, a gente pode utilizar. Na medicina veterinária não tem evidências, né? Então na medicina humana eles usam isso e indicam a utilização para fazer. Olha aqui, gente, minha petuchinha, minha véia. Eles indicam você fazer... Opa, como montar a solução hipertônica? Já vou te responder, tá? Só vou terminar aquele linha de raciocínio da ketamina. Então, assim, eles indicam usar a ketamina como auxiliar na analgesia. Eu, por via das dúvidas, como a gente não tem nenhuma evidência na medicina veterinária que a ketamina possa ou não aumentar a PIC, com o esquema que ela pode aumentar a pressão sistêmica, né, e a pressão sistêmica aumentando, ela pode levar a um aumento da pressão intracraniana, eu usaria então doses baixas, na parte de analgesia. Né? Então 2 miligramas quilo, ou até mesmo na infusão contínua, para a gente conseguir manter uma proteção cerebral, porque a ketamina também tem essa função, e essa função muito boa. Tá? Então a ketamina em dose baixa dá para fazer. Outro fármaco bom para você fazer em infusão contínua, não aplicar como IPA, em caso de suspeita de aumento de pique, é a dexmedetomidina. A dexmedetomidina ela ajuda na hemodinâmica, então você vai ter uma estabilização daquele paciente que está com trauma, mas não está mantendo pressão, e você quer fazer uma sedação nele junto para manter ele calmo, faz a dex com muqueta, em doses mais baixas, né? Em doses baixas não, em doses de infusão, né? Que daí não tem tanta crise assim. Tá? A PAN perguntou como montar a solução hipertônica. A solução hipertônica ela é uma solução de 7,5%. Né? Então você vai fazer o quê? Vai pegar o NaCl, agora me fugiu da cabeça se é 20%, acho que é 20%, né? E diluir ele de forma simples. Né? Você vai pegar o paciente que você tem, multiplicar por 4 o peso dele. Né? Então vamos pegar um paciente de 10 kg vezes 4 vai dar 40. Isso aqui vai ser o volume de hipertônica que você vai aplicar. Você vai pegar esses 40, dividir por 3. 40 dividido por 3 vai dar 13,33. Então, um terço vai dar 14 ml, outros 2 terços vai dar 13. 26 ml vai ser, então, os 2 terços, né? Vai ser de solução de NaCl a 0,9%. E um terço, né, os 13 ml ou 14 ml, vai ser de NaCl a 20%. Misturando isso, você vai ter uma solução a 7,5%. Essa é a solução hipertônica que você vai aplicar no teu paciente. Existe ela já pronta também, tá? Mas essa é a forma da gente fazer no internamento. Entendido, Pan? Gente, dúvidas com relação à ketamina? Hein? Tranquilo aí? Viram que dá pra gente fazer infusão, tudo. Outra coisa muito importante, já que a gente está aqui falando de ketamina, de medicamento, a analgesia desses pacientes. Lembrando, o paciente quando ele chega com suspeita de pique, a gente tem que evitar vômito, a gente tem que evitar êmese. Então, dá para vocês aplicarem um Serenia, né, um Maropitana, na hora que ele chega, para caso tu tenha só a morfina, um tempo depois você aplicar a morfina para ter um efeito de analgesia bem boa. O fentanil pela via intravenosa, ele ajuda bastante se o paciente estiver estável, não estiver com depressão respiratória, tá? Então, o opioide pode ser feito, mas não vamos evitar a morfina, porque a morfina pode levar a vômito, né? Então isso não é legal. Anti-inflamatórios a gente vai conversar daqui a pouco. Né? Perguntaram sobre corticoide, então a gente já vai conversar sobre anti-inflamatórios. Eu vou falar de corticoide de Aines, tá? Outra coisa importante que ninguém perguntou, né? Eu já conversei na live de hipotensão, já botei vídeo no IGTV, falando de hipotensão permissiva, né? Então, esses pacientes, a gente pode manter a pressão em níveis mais baixo quanto? 50, que é o mínimo que a gente precisa ter de pressão média, tá? A PAN em 50, por quê? Porque é o mínimo que a gente precisa ter de pressão média para manter a perfusão cerebral, tá?
Então, a hipotensão permissiva com a PAN em 50 a gente consegue manter tranquilamente. O Vinícius perguntou aqui, né, a DEX com relação a pacientes bradicárdicos. Vinícius, assim, a DEX, se você fazer a dose de meio micrograma por quilo por hora, ou até de 1 micrograma quilo hora, vai ser difícil você ter bradicardia. Agora, sim, avalia primeiro a tua bradicardia, né? Então, se esse paciente está com uma bradicardia, está hipotenso, avalia toda a tua hemodinâmica, avalia todo o teu paciente para você saber se essa bradicardia que ele já está apresentando não está sendo maléfica, né? Tá? Então, primeiro avalia a hemodinâmica, vê se ele já não está hipotenso, porque se ele estiver hipotenso, a DEX, ela fazendo vasoconstricção, ela ajuda a manter a pressão, tá? Então, ela faz um pouquinho de brad, mas ela vai nessa situação, ela vai ter mais efeito benéfico do que maléfico, tá? Isso aí. DEX somente infusão contínua, tá? A Thay perguntou pressão sistólica é em 80, tá? No máximo 70. Que ali a pressão sistólica é entre 80 e 90, ela já está mantendo a média abaixo de 60. Então, se você só tem o Doppler, né, então vai manter a tua pressão ali em torno de 80, 85, 78, né? Não muito mais baixo que isso. Respondida a tua pergunta, Vini. A Lala também respondida aqui da DEX, que foi só a infusão. Opa. Beleza, galera? 0,5 micrograma, isso, 0,5 micrograma. A infusão de DEX vai de 0,5 até 2 micrograma quilo hora. Pessoal da Unihard tá aí, gente. Sejam bem-vindos, abração aqui. Tiagão e Lívia, grande abraço, grandes amigos, saudades de vocês. Vamos dar continuidade então aqui, gente. A Pan tinha perguntado também da analgesia, né, do paciente canino e felino, se tinha diferença ou não. Pelo meu querido, fico em dúvida ainda, porque o Tiagão é manezinho, né, meu querido, mas eu acho que foi a Lívia que escreveu. A analgesia do felino e do canino não tem muita diferença, né? Nessa hora você vai avaliar, na verdade, o grau de dor que esse paciente está tendo. Então, vai usar a tua tabelinha de Glasgow para dor ou tua tabelinha de Belmont para dor. Bem simples, bem fácil de ver. E bolar a tua estratégia de analgesia, tá? Lembrando que, nesse caso, o gato ele acaba sendo mais responsivo ao tramadol do que o cachorro. Tá? Então, o tramadol ele se torna uma opção viável no gato. Só que daí tem a questão de excitação e tudo mais com o uso do tramadol no felino, salivação, tudo. Eu não sou muito fã de usar nesse ambiente, né, do paciente em emergência, do paciente em urgência. Fala, Tofu, beleza, meu querido? Dúvidas aqui sobre correlação ao paciente felino e canino? Né, a analgesia não tem diferença entre os dois, não, tá? Dá para você fazer com tranquilidade o mesmo protocolo. Só lembrando, né, doses de felinos são diferentes das doses de caninos. Estou puxando outra aqui, Aqui, essa aqui também é interessante, né? Na hora da manutenção, o coma induzido, ele é muito interessante, tá? Nesses pacientes, para você fazer, né, uma sedação e manter eles em até uma total estabilização. O paciente às vezes precisa ir para ventilação mecânica e tudo mais. Então essa informação aqui é uma informação bastante interessante e bastante importante, né? Fazer ou não fazer inalatória ou propofol, né? As experiências que eu tive, aí tá, ó, a gente tá falando disso agora, ó. Chega paciente semicomatoso, cianótico, vai induzir e pôr na ventilação. Tá? Então aqui, ó, inalatório ou propofol. Nessas situações, quando a gente precisa botar o paciente, o propofol ele vai te dar uma hemodinâmica muito melhor, mais estável, né? Uma hemodinâmica estável muito melhor do que a inalatória. Tá? Então você vai conseguir manter esse paciente numa infusão de propofol para o coma induzido muito melhor.
sem contar todas as funções, né, toda que o Propofol acaba tendo sobre o sistema nervoso central, acaba protegendo e tudo mais. Então, nesses casos, a manutenção com Propo, mesmo se for um caso... Deixa eu só botar meu computador no mudo. Então, nesse caso, todos os pacientes que, até mesmo para cirurgia, né, o Propofol, né, ativa com Propo, ela se torna mais eficiente do que a inalatória, tá? Respondido também aí, Thay, né? Se chega um paciente semicomatoso, cianótico, induz, intuba, ventila, porque essa cianose vai fazer com que ele vá parar depois, tá? Vou falar, já que tu falou de cianose, lembrei aqui bastante importante, né, a parte de ventilação. Paciente hipoventilando aumenta a PIC também. Então, oxigênio terapia é extremamente importante. Se ele está acordado, vai botar oxigênio. Se ele está com dificuldade respiratória, se ele está cianótico, se ele está saturando baixo, você vai intubar e botar ele na ventilação para fazer com que os valores de ETCO2 reduzam, né, entre dentro dos valores de referência, ali que é 35 e 45 milímetros de mercúrio. Acho que é isso. Tá? Então vocês vão fazer toda essa parte. Porque o que acontece, né? Ele vai, né, o aumento da ETCO2, ele faz com que o cérebro aumente de tamanho, digamos assim, né? Então, e assim também aumente a pressão intracraniana. É bem louco essa fisiologia, mas é bastante importante isso aqui também, tá? Então já puxei o gancho da anestesia, da ventilação e para responder também essa pergunta da Thay, que ela falou que inclusive está respondido. Deixa eu ver o que o Reinaldo mandou aqui. Grande Reinaldo, alternativa ao tramal para felinos durante internamento. Cara, metadona, velho. Metadona aí na veia não, né? Metadona intramuscular, dose de 0,25 mg quilo. O bicho fica muito bom. Eu sou fã da metadona, né? Ela tem um efeito analgésico maravilhoso. Depois disso, se for de uso crônico muito longo aí, que precisa mandar para casa, faz uma GABA, faz uma outra estratégia de medicamentos. Tu não quer manter esse teu paciente meio excitado e louco aí de um lado para o outro. Com certeza, o Júlio aqui falou, o manejo do paciente no primeiro momento é muito importante. Claro, assim, ó, a gente está falando de um paciente de emergência, um paciente politrauma, um paciente que chegou na UTI não, chegou no meio da madrugada, chegou na hora do almoço, que ele foi atropelado e veio para a clínica. Então você vai fazer toda aquela parte de abordagem da emergência. Você vai ver frequência cardíaca, respiratória, ver outros traumas, fazer toda a avaliação e entrar com tratamentos suporte para o que está precisando primeiro. Então, o paciente não está respirando legal, bota no oxigênio, se precisar, entuba, ventila. O paciente está bradicárdico, vão procurar o que está fazendo essa bradicardia, está hipotenso, faz atropina. Então, vocês vão fazer toda a abordagem, né, inicial. Aqui, eu estou falando somente da PIC, né, do TCE, na verdade, nem da PIC, é do TCE. Né, que o TCE, a causa principal dele é o trauma que chega a aumentar a pressão intracraniana. Deixa eu ver aqui. É isso aí, às vezes dá zebra por causa da primeira conduta, Júlio falando ali. Show, perfeito, massa, Reinaldo. Vamos lá. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Então agora foi inalatória. Deixa eu puxar. Antes de puxar, deixa eu voltar para essa aqui. Antes de eu puxar o último gancho, não, né? Antes de puxar o outro gancho, vou falar, o pessoal não perguntou aqui também, mas eu vou falar da hipotermia, né? A hipotermia ela também ajuda muito nessa parte do tratamento da PIC. Por quê? A gente reduzindo a temperatura do paciente, a gente faz com que o corpo entre em latência, né? Então as células reduzem o metabolismo e com isso você acaba reduzindo a morte celular, né? Elas reduzem o consumo de oxigênio, elas reduzem tudo. Então, você fazendo uma hipotermia permissiva junto com a hipotensão, que a gente comentou lá também, né? Você vai conseguir fazer, né, com que esses pacientes eles acabam tendo uma melhor resposta, né, para o pós-coma, né, ou para o pós-TCE, para a recuperação dele. Tem estudos que mostram melhora de 40% assim, em cima dos pacientes que não foram feitos hipotermia. Beleza, Bruno? Qual
qual que é a hipotermia que eu induzo nesses pacientes, enquanto que eu mantenho essa temperatura, né, e tudo mais. Tem estudo na medicina humana que a galera mantém entre 30 graus, só que 30 graus é bastante baixo, né? Pra gente já não é legal, porque a gente já começa a ter efeitos deletérios sobre rim, sobre os outros órgãos, né? Se bem controlado, é bem isso aí. O Júlio falou aqui, ó, hipotermia é massa, né? Mas tem que ser bem controlado, é bem isso mesmo. Então, né, a gente tem que manter, a gente tem que manter a hipotermia de 33 a 35 graus, tá? A Lala aqui está perguntando ali, né? Então, essa é a temperatura que a gente tem que manter a hipotermia, de 30 a 35 graus, tá, gente? É um fator bastante importante e tudo detalhezinhos que a gente consegue fazer que ajuda você a manter a estabilidade do teu paciente. Ah, outra coisa bastante importante que eu esqueci de comentar lá no início, mas assim, ó, a primeira coisa que a gente faz é manter a cabeça num ângulo de 30 graus mais alto que o corpo. Então, se o paciente está acordado, procura manter ele sempre sedado. Por quê? O fluxo demora mais a chegar, né? Se está mais alto, ele passa mais trabalho para chegar na cabeça. Então, ângulo de 30 graus é o suficiente já para reduzir também, ajudar a reduzir a pique. Como é que eu faço isso? Vou contar agora para vocês assim, um mecanismo extremamente avançado, extremamente difícil de se fazer, que a gente tinha lá no FPR, que eram 2 lajotas de calçada que a gente botava embaixo da maca ou embaixo do berço. Tu olha ali mais ou menos madeira, pedra, tijolo, o que for, né, que você vai conseguir fazer uma angulação de aproximadamente 30 graus, né, gente? Não vamos pegar lá o transferidor, botar ele na mesa e ver se você conseguiu exatamente os 30 graus, mas você manter a cabeça levemente elevada vai te ajudar a fazer. Então, ergue toda a mesa, mantenha o corpo para baixo ali, né? Tem gente que gosta de fazer a parte de travesseirinho, né? Mas o ideal é o corpo inteiro. Que vai super bem. Rafael ali, ó. O Rafa da RZO manda uns negocinhos pra nós aí, né? Que daí eu mando mais cervejas minhas pra ti. Rafa pergunta das cervejas, né? Quais que eu mais gosto, porque ele sabe que eu faço em casa, tudo. Né, Rafa, abração, meu querido. Eu sou fã da IPA, né? Sabe disso. Uma cerveja mais forte. Voltando ao conteúdo, né? RZ marcando presença. Grande abraço, equipamento extremamente de qualidade. Gosto bastante, tá, gente? Vale a pena conferir que o Rafa sempre tem uns preços bons. Aí, ó, já ganhou um merchan, hein, meu querido? Abraço, saudade de vocês, hein? Quando vier pro sul, faça a visita. Deixa eu ver aqui, eu vi que tinha uma pergunta aqui. A Neider perguntou. Neider, olha só, eu não vou abranger isso aqui agora, depois me manda um direct que eu te respondo lá, tá? Porque esse não é o foco da live agora, falar de sedação para quimioterapia, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui. Corticoide, usar ou não usar? Antes de entrar no papo corticoide, eu vou falar dos AINES. E antes de falar dos AINES, gente, estão acompanhando aqui? Entenderam a elevação da mesa, entenderam a hipotermia, entenderam a hipercapnia, hein? Vocês estão vendo que é vários sistemas, várias coisas que influenciam o nosso trauma, né? Não é simplesmente chegou ali, faz um negocinho, faz um medicamento, deu e tamo lá. Valeu, meu querido, um grande abraço. Vocês são fera também. Saudade de vocês dois. Hein? Não? Então vamos lá. Começando, antes de entrar para o corticóide, vamos falar do AINE. Tá. Os AINES são os medicamentos anti-inflamatórios mais de eleição, digamos assim, no caso para analgesia, inflamação e tudo no trauma, principalmente no trauma crânioencefálico. Tá. Só que a gente tem um adendo aqui. Por quê? Eu não vou fazer em animal hipoperfundido, eu não vou fazer em animal desidratado, eu não vou fazer em animal hipotenso, né? Por quê? Vocês lembram que o AINE, o COX-1 e o COX-2 principalmente, né? Eles atuam, né, na função renal também.
parte estomacal e na parte da função renal. Então, se esse paciente ele não está mantendo o rim perfundindo da maneira correta, a gente fazer um ARNI, a gente corre o risco de levar a uma insuficiência renal aguda, pós-traumática, né, pós esse trauma, e acabar causando uma injúria muito maior para esse paciente, né? Então, a avaliação prévia, que a gente já comentou lá desde o início, desde quando o paciente chegou, você vai avaliar, botar na fluido, estabilizar esse paciente. A partir do momento que o paciente hidratou, manteve a pressão, se ele está na tua hipotensão permissiva, que é de 60, que é de 50, desculpa, você vai conseguir realizar a aplicação do anti-inflamatório não esteroidal. Aí, nesse caso, temos meloxicam, caprofeno, né, tudo mais que são medicamentos aí que vão agir de maneira bastante efetiva e vão te ajudar muito, beleza? E o ARNI, né, gente? Usa ou não usa? O que vocês acham? O que vocês me dizem? O que o Júlio falou aqui, prostaglandina, Júlio? Me dê mais informações sobre ela. Enquanto a galera me manda aí se tem ou não tem dúvida sobre a parte do ARNI, ou sobre se usam ou não usam o corticoide no trauma, né, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui foi o artigo, tá? Então, esse aqui é o artigo. Ele tem informações muito legais que vale a pena vocês lerem. Quem está lá no grupo, lá no canal do Telegram vai conseguir acessar ele também. Beleza? Então agora vamos lá. Corticoide. Gente, o corticoide até o presente momento... Cadê minhas anotações sobre o corticoide? Tá aqui. Né? Porque assim... Primeiro o corticoide é bom, depois o corticoide é mal, depois o corticoide é bom. Agora o corticoide é mal. Então, no presente momento, o corticoide não é indicado na utilização do trauma crânioencefálico. Tá? Então, chegou o paciente mal, não usa corticoide. Ele não vai ser benéfico para esse caso. Ele vai ser mais maléfico do que benéfico. No momento, agora, né, 2019, onde saiu, esse é meio que um guideline aqui de trauma, falando, né? Eles não indicam o uso de corticoide. Por quê? Vou lhes falar agora o motivo, né? O uso do corticoide está associado com o aumento do risco de óbito, né? O Júlio falou sobre a prostaglandina inibida pelo corticoide. É isso aí, bem isso mesmo. Pelo corticoide não, pelo corticoide, tá certo. Então assim, o corticoide ele aumenta o risco de óbito dos pacientes. Tem já vários estudos, né, vendo isso e avaliando. Então, o corticoide, associando o corticoide no trauma, então aumentando o risco de óbito. Eles aumentam o risco de infecção, porque ele tem um efeito imunodepressor, né? Quem sabe, quem entra em contato ali e vê, sabe que o corticoide ele é um dos medicamentos usados em protocolo de quimioterapia para imunodeprimir e tudo mais. Ali, ó. O Júlio falando, né, que o Lavex também não indica. Aumentam a hiperglicemia. Então, eles aumentam a parte da hiperglicemia também. Junto com o trauma, o paciente já tem a chance de chegar a hiperglicêmico. Né? Eu já tinha esquecido desse detalhe também. Então, o paciente já tem chance de chegar a hiperglicêmico. O paciente, ele vai apresentar mais hiperglicemia devido à aplicação de corticoide. Ele tem a chance do aumento do risco de óbito. Ele tem a imunodepressão, então ele fica suscetível a infecções secundárias oriundas do trauma dele e de todo o estresse pós-traumático que ele vai ter, porque ele vai estar imunodeprimido com relação ao estresse do trauma, internamento, dor e tudo mais. Opa, Júlio fez uma pergunta bem legal. Já vou chegar nessa parte aí, tá, Júlio? Então, vou terminar o corticoide e vou voltar para essa parte da terapia anticonvulsivante também, que eu acabei esquecendo de falar. Tá? Sem contar também que o corticoide ele acaba mediando outras situações onde o organismo ele não vai responder, né, da maneira benéfica ao sistema nervoso central.
O, eu vou voltar lá deixa eu voltar para a pergunta do Propofol aqui, porque daí aqui essa parte aqui se enquadra melhor, tá, Júlio? Né, o Júlio perguntou ali então sobre o uso do midazolam associado, né, com outros fármacos para manter o paciente sedado. Gente, é assim, o paciente com trauma cranioencefálico ele também tem grande chance de desenvolver convulsões, né? Então, o uso do midazolam como sedativo, eu acho ele a primeira, digamos, vamos pensar assim, o primeiro tiro a ser dado, né? Depois de você botar na Dex, na Keita para fazer analgesia e sedar um pouco o paciente, o primeiro tiro a ser dado com um sedativo mais pesado para manter o paciente calmo e tranquilo. Tá? Então, o midazolam ele é muito bom para esse tipo de coisa. Aí, se o paciente está apresentando crises convulsivas e tudo mais, a gente vai entrar com midazolam como sedativo, vai entrar com fenobarbital junto, né? Então vai entrar com uma terapia anticonvulsivante para esse paciente. Mas o uso do midazolam, perfeito, cara, dá para usar muito bem. A gente usava direto lá na UFPR, né? A gente usava direto. Então ele é um fármaco muito bom, não tem quase alteração nenhuma, a gente não vê depressão do sistema respiratório também, tudo. Né? Tem pacientes assim que chegavam em status epiléticos que a gente conseguia manter eles tranquilos, né? Pós o bolus inicial, né? Manter eles tranquilos somente com a infusão. Cara, o magnésio eu tenho pouca experiência, tá? Eu não tenho usado tanto ele. Eu usei umas 2 vezes só, tá? Gostei, mas eu não tenho tanta experiência agora com o uso dele. O uso da infusão de opioides só se realmente esse paciente está com dor. Né? Se tu está com um paciente com dor e uma dor muito bruta, que nem já pegamos casos de paciente com fratura de pelve absurda e tudo, a infusão de opioide ela vai calhar super bem porque você consegue fazer todo o planejamento, né, do teu procedimento e manter tudo ali em constante. Mas só se tiver necessidade, né? Agora, para manter sedação, daí já não, porque daí o opioide já vai ter depressão do sistema respiratório, o opioide já vai ter depressão do sistema cardiovascular, então a gente já começa como eu posso dizer, a gente já começa a exigir demais do nosso paciente, que ele já está traumatizado, ele já está com um monte de problemas, e aí a gente vai usar deixa eu me ajeitar aqui. Né? E aí você vai usar um medicamento que ele pode deprimir mais sem necessidade, então não tem tanta garantia assim. Tempo de indução, né? Tempo de duração do coma induzido. Vai muito da tua avaliação inicial, né? Então, primeiro tu vai ver o estado geral desse paciente, mas o ideal é manter 12 horas, né? Principalmente se ele está entrando em estado epilético, tudo, você mantém 12 horas em coma. Em outros casos, 24 horas, mas primeiro começa com 12, né? Passou 6 horas, tu pode tentar acordar, ver se o paciente começa a ficar tranquilo, porque a partir do momento que tu bota o teu paciente em coma, algumas avaliações da tua escala de coma de Glasgow tu não consegue fazer. Praticamente todas elas tu não consegue fazer, né? Mas começa com 6 horas, tenta acordar ele aos poucos. Tira do Propofol, mantém nos outros analgésicos para ver se ele vai manter estável. Não, fecha 12 horas. Fechou 12 horas, não deu, vai aumentando. Mas o ideal é, quanto menos tempo, melhor. 6 horas no mínimo, tá? Para te ter um bom resultado aí, uma boa estabilização do teu paciente. Sempre que for acordar um paciente em coma induzido por esse tipo de problema, ou por convulsão, ou por... Você vai fazer com o ambiente quieto. Geralmente, a gente gostava de fazer sempre depois que acabava a rotina clínica, o pessoal do plantão já tinha se acalmado, tudo, então ia ali por 10, 11 da noite, era o horário que a gente fazia, né, o acorde do paciente. Então a gente pegava o paciente, começava a desmamar e acordar ele devagarinho para ver como que ele ia se portar. Tá? Às vezes, né, que nem eu falei, a gente começava um desmame, não é simplesmente você parar como se fosse uma anestesia. Tipo, tô lá anestesiando, parei, agora encerra a infusão de Propofol e pronto. Não, você vai desmamando. Então, digamos ali que você está mantendo esse paciente com 0,4 mg quilo minuto de Propofol. Né? Vai pegar? Vou reduzir para 0,3. Deixa ali uns 10 minutinhos. Vou reduzir agora para 0,2. Deixa mais 10 minutos.
vou reduzir para 0,1. Né? Por quê? Porque nesse meio tempo tu já consegue ter uma noção de como que esse paciente vai acordar. Né? Aí depois que chegou em 0,1, você zera o teu Propofol e espera ele acordar. Se ele quiser estubar, você vai estubar ele. Se ele não quiser estubar, você não vai estubar. Lembrando, nesses casos, o paciente ele vai ter que estar entubado. De preferência, ele vai ter que acabar, às vezes, entrando na ventilação mecânica também. Tá? Então, se você não tem um ventilador que ele fracione o oxigênio, porque o oxigênio 100% também não é bom, né? Você não vai conseguir manter a tua ventilação por mais do que 12 horas. Tá? Porque daí, a partir desse momento, o oxigênio se passa a ser tóxico ao invés de ser benéfico para o paciente. Lala, respondida a tua dúvida, não sei também se é assim que pronuncia o seu nome. Maravilha. Gente, mais alguma pergunta? Tá? A gente tem aqui ainda mais uns 15 minutinhos. Eu falei um pouco rápido hoje porque eu achei que não ia dar tempo, né? Ah, tá. E se não tem ventilador nem bomba, tá. E se você não tem ventilador, se você não tem bomba, você faz o que está ao teu alcance, né? Tenta estabilizar do melhor jeito possível. Se tu não conseguir, se esse paciente precisar de coma induzido, tenta encaminhar para um lugar que faça, para um lugar que tenha as condições de fazer. Ah, eu moro no interior, Bruno, não tenho, eu não consigo. Né? Sou a única clínica no raio de 50 a 60 quilômetros. Aí nesse caso tu vai ter que tentar manter ou no bolos de Propofol na mão, ou vai ter que tentar manter na inalatória, só que daí tu vai ter que estar em função de toda a monitoração. Na verdade, você vai ter que ficar em função de toda a monitoração em tempo integral desse paciente, né? Um paciente em coma induzido. Você não consegue simplesmente, tá na ventilação, tá não sei o que, deixar ele ali e fazer outras coisas, você tem que estar em cima o tempo inteiro. Então, se você não tem as coisas, você vai ficar em cima, vai fazendo na manual, você vai mais bastante cuidado, vai ficar monitorando tudo, vai fazer vai tentar fazer uma infusão pode até tentar fazer um midazolam na gota, junto com uma Dex e uma Queta, vai fazer a inalatória, mas a inalatória não é legal, sabe? Ela não é muito boa. Então, eu teria esses cuidados, né, com relação a não tenho bomba, não tenho ventilador, a ventilação ainda, o oxigênio ainda tu consegue manter ele na espontânea, né? Então, tipo, tu consegue se virar com a espontânea. Agora, tu não conseguir fazer um propofol, partir para inalatória, é um negócio um pouco mais arriscado, tá? Então, tenha bastante cuidado com isso aí também. Mais perguntas? Mais perguntas. Tati mandou um joinha. Tá aí, mandou um certo ali, entendeu? Tem gente mais alguma coisinha? Se não, vamos encerrar. Eu acho que eu fiz um resumão. Opa, né, fiz um resumão aqui, fiz uns tópicos bem interessantes. Deixa eu ver se tem mais alguma informação que vale a pena passar para vocês. Eita, pique, papapá. Quer ver assim, ó, eu vi um outro artigo, né, que falava, né, com relação, eles perguntavam para os veterinários: fala Franco, beleza, meu querido, como é que você tá? Para hipotensão, o que você quer saber para hipotensão? A live, Henrique, live 24 horas salva, hein, meu querido? Geralmente o paciente ele já chega numa situação meio crítica, né, Júlio? Eu nunca cheguei a pegar casos de hipertensão desses pacientes, mas aí deixa eu pensar aqui como é que poderíamos fazer. Putz, agora tu fez uma pergunta que eu vou ter que pesquisar. Realmente eu não lembro como que a gente fazia para manter eu acho que a gente controlava pelo plano anestésico quando precisava, tá? A gente controlava pelo plano anestésico, a gente aumentava a taxa de fazer um bolo de opioide, fazer alguma coisa do gênero, quando a gente precisava manter o animal na permissiva. Não tinha nada muito bem formulado, mas eu vou ver isso aí e depois eu vou responder melhor para vocês, tá? O lactato também é bastante importante,
né? O lactato é um parâmetro muito importante para o paciente de trauma, tá? Não é só para o paciente com trauma crânioencefálico, sim para o paciente de trauma. Tá? O lactato aumentando, ele também é sinal de prognóstico do nosso paciente. De 0,1 a 0,5 miligramas quilo. Eu não lembro agora se é hora ou se é minuto. Eu tenho que conferir agora, só não lembro se é só que é hora, só se é hora ou se é minuto, tá? O midazolam. Mas eu faço de 0,1 a 0,5. O bol de opioide eu acho que é o mais efetivo que a gente tem para fazer uma hipotensão permissiva, né? Manter ali a pressão num nível mais baixo, fazer se precisar realmente fazer a infusão geral dela. Então, petônica, manitol, cristalóide. É sempre importante fazer o cristalóide, né, gente? Não esqueçam de fazer o fluido para terapia nesse paciente. Cabeça elevada a 30%. Falei. Lactato, pressão arterial. Manitol e a hipertônica não tem bem uma... O que é melhor ainda, as informações são bem conflitantes. É bem isso mesmo. Tipo, eu já tive casos, né? Agora não para fazer uma permissiva, mas tipo de precisar induzir uma hipotensão numa anestesia, numa cirurgia, né? Porque estava sangrando demais, era o olho, e o paciente tinha hiperadreno. E daí peguei, né? Faz aquele bolo de fentanil um pouco mais rápido para conseguir esse resultado. E aí fui monitorando ele o tempo que eu precisei. Né? Então, assim, ó, sacada importante da aula. Perfusão cerebral, ela é mantida pela PIC menos a PAN. Tá? Então, a PIC menos a PAN vai dar a perfusão cerebral. Então, quanto maior a PIC, a PAN menor tem que ser. E quanto maior a PAN, menor vai ser a PIC. A homeostase, dentro desse sistema, PIC e PAN, né, a PAN ela precisa se manter entre 50 e 60. Entre 50 e 150, quer dizer. Nesse intervalo, né, o sistema, né, o organismo, ele consegue manter a homeostase, reduzindo ou aumentando a PIC, diminuindo ou aumentando o volume de líquido cefalorraquidiano. Tá? Então, essa aqui é uma sacada bastante importante. Né? Aí, a tríade Cushing, né? A tríade Cushing ela vai ser a formação e a não manutenção dessa homeostase, né? De tipo, pique aumenta, reduz PAN, PAN aumenta, reduz pique, tá? Para manter a perfusão cerebral. Então daí a gente tem um aumento da pique, um aumento da PAN. Se as duas aumentam, cai perfusão cerebral. Tanto faz, você avalia como está seu paciente no geral. Eu prefiro bem mais o cristalóide o Ringer lactato do que o NaCl, tá? Mac, eu já vou te responder, tá? Matheus, tá? Matheus, já vou te responder, tá? Beleza, Ali? Aqui, o Matheus perguntou aqui a necessidade... Qual a necessidade de fazer solução hipertônica mesmo? E a solução hipertônica, cara, ela é preciso para reduzir a pique, né? Como ela aumenta, você vai fazer redução por osmolaridade, né? Então, como você aumenta muito a osmolaridade dentro do sangue, né, ele vai puxar o excesso de líquido para dentro dos vasos e reduzir assim a pressão intracraniana, tá? Então, para isso que a gente usa, para isso que faz a hipertônica. Ela tem a mesma função do manitol. Não, a conduta do midazolam é meio padrãozão, né? Beleza, gente? Lembrando agora, vou passar lembretes, né? Claro, sempre aqui. Então, tá rolando as inscrições para
primeira semana de plantão, ela vai ser lá no dia 27, começa. Né? Então vão ser vídeos sobre a abordagem do paciente crítico, do paciente de risco, criar uma linha de planejamento para a sedação desses pacientes. Então lá eu vou mostrar o passo a passo sobre isso. Começa dia 27, né, e vai no decorrer daquela semana ali, eu vou liberando os vídeos. Hoje, né, eu mandei um e-mail para o pessoal da lista, né, quem já está inscrito, com um vídeo já, então vai estar rolando os vídeos de aquecimento para essa galera que já está inscrita lá na semana. Né, a gente está já passando ali os 600 inscritos por uma semana, está bem legal. As pessoas estão respondendo bem, tá, gente? Então não se esqueçam. O link está na bio lá também para inscrição. Depois aqui, acabando a live, eu jogo o link para vocês fazerem a inscrição também para quem ainda não se inscreveu. Beleza? Gente, um forte abraço para vocês. Um ótimo final de semana. Semana que vem tem mais, tá? Vou estar pensando aí no que a gente pode fazer. Talvez eu fale... Valeu, Júlio. Muito obrigado, hein? Talvez eu fale de diabetes semana que vem. Vou ver ali o que eu planejo, tá? Porque é um assunto que eu acho massa também, falar de paciente diabético, abordagem do paciente de cetoacidose e tudo mais. Então talvez semana que vem eu fale do paciente diabético, tá bom? Uma boa noite para vocês, um ótimo final de semana. Não se esqueçam de se inscrever na semana, quem não está inscrito ainda, tá? Quem tiver inscrito, né, confere o e-mail de vocês, abre lá, confirma a inscrição, tá? Agora eu vou parar aqui, vou conferir para ver se realmente se foram os e-mails que eu programei para ir hoje, tá? Forte abraço para vocês e uma ótima semana. Ou melhor, final de semana. Beijo.